Jair Messias Bolsonaro está preso nas 4 linhas da Constituição. O homem que ousou ser presidente da República e invocar o império da lei bateu de frente com o império dos homens. E essa briga vem se estendendo há mais de 6 anos. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo 568 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. Seja membro, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. O primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Mas sim, Bolsonaro está preso. Preso porque ousou julgar nas 4 linhas da Constituição. E ao invocar o império da lei, bateu de frente com o império dos homens. E aí, se você não tem a lei, você tem a anarquia. Então, é um debate, é um duelo entre o mundo civilizado e o mundo da tirania. Bem, aqui eu vou fazer um parêntese ainda sobre a intimação que o Bolsonaro sofreu na UTI, porque esse é um tema que tomou conta do mundo, não é só do Brasil, né? E quando a gente fala intimação, você já está falando no projeto, né? Na justiça. Então é isso, Bolsonaro, um homem que resolveu andar nas 4 linhas da Constituição do seu país, bate de frente com a justiça, né? Com o império dos homens, que no uso da autoridade talvez não estejam agindo dentro das 4 linhas. Então é um duelo difícil. Bem, e aí eu quero chamar a atenção para o detalhe daquela servidora pública federal, que é a oficial de justiça, que foi lá fazer essa intimação do Bolsonaro numa UTI. E aí, a maioria dos juristas, a maioria dos entendidos, as pessoas mais célebres do mundo jurídico, entendem que isso foi algo ilegal, algo que fere a lei, fora das 4 linhas da nossa Constituição. E aí, essa senhora que fez esse papel, né, de oficial de justiça, que ficou conhecida, né, porque isso rodou o mundo, né? A figura dela rodou o mundo. E é sobre isso que nós vamos falar. Sobre usar, né, o profissional que trabalha, o servidor público que trabalha, né, na justiça, né, o servidor, para fazer coisas consideradas absurdas, coisas consideradas ilegais por muitos juristas. E aí, em defesa da categoria dos oficiais de justiça de todo o país, esse vídeo é para debater sobre isso, tá certo? Vamos entender então como é que aconteceu, né, o que é considerado por muitos juristas o absurdo de uma oficial de justiça entrar dentro de numa UTI para intimar um paciente em estado grave vindo de uma cirurgia complicada. Vamos começar, já que muitos não conhecem, vamos começar com esse trecho, né, da intimação. Boa tarde. É uma citação e uma intimação. A citação é que o senhor toma ciência dos termos da acusação e a intimação é que o senhor apresentar a defesa prévia no prazo de 5 dias. Tá? Eu tenho 5 dias para apresentar. Eu sei que é sobre a justiça, por favor. Tá? Eu tenho 5 dias para apresentar minha defesa prévia. 5 dias. É isso mesmo? O senhor é advogado, né? Não, não sou advogado, não. Não, digo assim, o senhor é advogado tem esse prazo, né? Em nome do senhor, claro. Ele faz a defesa comigo. Sim. Ele vai perguntar para quem sobre a defesa dele comigo. Sim. A senhora tem ciência que a senhora está dentro de uma sala UTI do hospital? Eu conversei com os seus advogados, os diretores do hospital, que eu estou aqui mandada, né? Mandada por quem? Por isso que eu chamo mandado. Não, você está mandada por quem aqui? Mandado pelo Supremo Tribunal Federal. Não sou o Supremo. Federal. Quem é a pessoa do Supremo que mandou a senhora para cá? O senhor sabe quem é? Não, se eu sei, não, eu quero ter certeza. O relator
Por favor, qual é o nome dele? Você sabe, está anotado aqui no... Não, por favor, leia o nome dele também. Ministro Alexandre de Moraes. Então, o ministro Alexandre de Moraes deu uma missão para a senhora vir ao hospital e tomar minha assinatura, isso mesmo? Bem, diminuiu o áudio aqui. Pronto, melhorou. Essa é a cena que ficou famosa, né? Dessa servidora pública, da qual eu não sei o nome, não sei se falou ali, parece que é Cristina, né, que esteve nessa UTI. Bem, agora nós vamos debater sobre essa cena, né? E tem uma outra cena também, do qual uma oficial de justiça, que provavelmente é essa servidora, né, que esteve na UTI, a mando do Alexandre de Moraes, porque no dia 9 de janeiro de 2023, houve uma ordem do Alexandre de Moraes para prender, né, todos os manifestantes que estavam acampados em frente ao QG de Brasília. Então, sim, tinha uma oficial de justiça lá para fazer essa intimação, de uma forma não muito honesta e também não muito legal, porque muitos juristas entendem que ali foi um erro jurídico. Por quê? Porque não existiu um flagrante, né? E não existiu um critério para dizer que aquelas pessoas que estavam ali estariam cometendo crime. Até então, foi tudo, né, um grande equívoco, para não dizer um grande abuso de autoridade. Então, essa senhora que está aqui, né, nesta cena, fazendo a intimação de Bolsonaro, é muito parecida com essa senhora que esteve no QG, fazendo a intimação, né, dos acampados que estavam no QG. Deixa eu ficar aqui do lado, para a gente acompanhar esse debate junto aqui. Então, é plausível que nós pensemos, né, eu sou ruim de português, viu, gente? Que pensemos que é muito difícil, né, uma servidora federal que trabalha para a justiça, carregada das intimações feitas por Alexandre de Moraes, que tenham mesmas características físicas, estejam fazendo a mesma coisa que é considerada por muitos juristas entendidos como abuso de autoridade e ilegal. Bem, então tem intimação na UTI de uma servidora, né, federal prestando um serviço para o Alexandre de Moraes e criando essa polêmica toda, expondo uma categoria que é uma categoria importante, né, da justiça brasileira, que é oficial de justiça, que tem a missão, né, de mandar informar, comunicar, olha, você tem uma audiência, e aí vai para testemunhas, vai para o, né, pro advogado, vai para o réu. Então, essa missão do oficial de justiça, que é uma missão até de certo ponto espinhosa, né, porque ninguém gosta de receber um oficial de justiça, é em defesa dessa categoria que nós aqui da Comissão Cidadã de Inquérito, uma comissão criada para proteger a sociedade contra os abusos né, de agentes do Estado, e aí em defesa dessa categoria que eu estou colocando esse vídeo, porque Alexandre de Moraes está expondo essa senhora e essa senhora se submete a essas leis consideradas absurdas, né, por muitos juristas, e aí é a categoria que tem que se manifestar, né, não em defesa dessa senhora que está sendo exposta, mas em desconformidade com as ordens abusivas impostas a essa categoria de servidores públicos. Então, os servidores são subalternos, estão ali para obedecer ordens, mas ordens que não sejam absurdas. Então, é importante que todos os agentes que trabalham, né, na categoria de oficial de justiça, né, se atentam para isso. Vamos defender a servidora? Vamos, mas defendê-la de se
se colocar numa situação de desagrado com a opinião pública e com a maioria dos magistrados, dos juízes, dos juristas que entendem do devido processo legal. Então, vamos acompanhar, provavelmente, essa mesma senhora, né, que estava lá no QG, na manhã do dia 8, do dia 9, né, e de uma forma irregular, dando ordem de prisão, sem dizer que está dando ordem de prisão. Quer dizer, mais de 1.000 pessoas estavam sendo presas, enganadas, sem advogado, sem a presença de um advogado, sem uma intimação, entendeu? E enganadas. Elas foram como que sequestradas. Vamos acompanhar esse momento? A orientação é o seguinte: as pessoas que estão, os grupos, vocês vão se reunir e vão entrar nos ônibus, cada grupo, dando prioridade para as crianças e os idosos, tá bem? Coordenem isso. Coordenem isso. Não há outra condição, outra alternativa, ok? Juntem suas coisas, todas de vocês, reúnam tudo, vai ser levado tudo. E aí, o que acontece? Presta atenção. Aí, o que acontece? Esses ônibus vão para uma área federal, onde nós vamos ser todos liberados nessa área federal, ok? Presta atenção. Há ônibus que foram apreendidos. Esses ônibus que foram apreendidos, eu não sei a condição que vai ser feita. Só que, quando vocês estiverem lá, vocês procuram outros meios. O importante é que nós todos possamos sair daqui ordeiramente, tá? E agora, um detalhe: aqueles que querem confronto, não misture com quem quer estar em paz. Querem confronto, já fiquem ali à frente para confrontar com eles, tá bom? A orientação que nós temos é: alguém começou com arruaça, afastem-se dele e deixem que a polícia haja. Bem, então, eu não vou ser leviano de afirmar que é a mesma pessoa, mas é quase impossível não considerar o aspecto físico, né, e a ligação direta com o gabinete de Alexandre de Moraes e duas ordens, né, dois mandados tidos como absurdos vindo do gabinete de Alexandre de Moraes. Porque pela fala dessa senhora ali no QG, ela enganou as pessoas. Ela enganou. Ela disse que as pessoas iam para um lugar e dali elas iam poder ir para casa, né? Procurar outros meios para poder ir para casa, quando na verdade ela sabia que ela estava ali mandando essas pessoas para o calabouço, sem advogado, sem ordem de prisão, sem intimação apresentada diretamente para cada uma das pessoas. Foram todas colocadas no ônibus. E essa cena chocou o Brasil e boa parte do mundo civilizado, porque deu uma ideia, né, de misturaram essas imagens com as imagens dos judeus sendo carregados, né, em trens para o Holocausto, né, onde eles iam ser queimados em fogueiras, né, em fornos. Então, isso foi muito ruim para o judiciário brasileiro, porque levou uma imagem de que nós estamos vivendo, né, um período equivalente ao Holocausto dos nazistas na Alemanha. Então é importante que nós aqui da Comissão Cidadã de Inquérito temos a obrigação de defender, né, o servidor público que trabalha nessas missões importantes, que é servir a justiça, mas que não podem ser usados e expostos a uma situação dessa. E aí é o que eu falo. Você tem de um lado um homem como o Jair Messias Bolsonaro, tidos por muitos, por um grupo de pessoas, de brasileiros, que o consideram um cara, vamos supor, escroto, um cara politicamente incorreto, um cara que merece desprezo. E do outro lado você tem
uma outra parte da população brasileira que vê em Bolsonaro, né, um cavaleiro alado, né, impondo a Constituição brasileira, defendendo o devido processo legal, julgando nas 4 linhas, brigando pelo império da lei para enfrentar o império dos homens. Esse é o debate que está sendo colocado. Então, antes que a gente jogue o Brasil na anarquia, na insanidade, né, que a sociedade possa recuperar o seu bom senso, vou trazer aqui depoimento de uma médica, de um vídeo que está circulando, que eu recebi pelo WhatsApp, que é importante, uma colocação serena, longe do debate, né, desse debate polêmico de direita e esquerda, mas de humanidade. Né, que nós não podemos perder a sensibilidade. E quem é de esquerda, que acompanhou, né, estudou o processo revolucionário da América Latina, que defende, nós temos até um campeonato de futebol nas Américas que chama Libertadores das Américas, e nós, que somos da Comissão Cidadã de Inquérito, defendemos o maior princípio, que é a liberdade de todos os brasileiros da América. E para defender a liberdade, você pode ser duro, mas não pode perder a ternura. Então é importante que tenha dentro de você um espírito de ternura para entender o discurso que nós vamos apresentar a partir do comentário dessa senhora. Vamos lá? Muita gente me ligou e mandou mensagem pedindo para eu comentar o fato de um oficial de justiça abordar um paciente em um leito de UTI. No caso, o paciente em questão é o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Esse fato pode ser comentado sob vários aspectos: jurídico, político, médico e biomédico. Do ponto de vista político, para mim, o que nós estamos vivendo é o uso do Estado como instrumento de coerção. Do ponto de vista jurídico, eu julgo que há, no mínimo, assédio judicial e desrespeito escancarado do artigo 244 do Código de Processo Civil, que proíbe a citação de doentes enquanto graves o seu estado. E como perita médica da Justiça por mais de 15 anos, eu nunca realizei perícia de acusados por crimes enquanto eles estavam em ambiente de UTI. O que nós estamos assistindo é o atropelo de garantias, é o desprezo pela legalidade e a perseguição política disfarçada de justiça. Citar um cidadão internado em estado grave, não é justiça. É abuso de autoridade, é autoritarismo. Do ponto de vista médico e bioético, e aí eu posso falar com propriedade, porque eu estudei e trabalho nessa área há mais de 30 anos, na área de terapia intensiva por 34 anos. UTI é um ambiente restrito. Nós chamamos de área fechada, onde são restritas as visitas e os cuidados com infecção hospitalar redobrados, porque os doentes que lá estão são graves ou são instáveis. Eu nunca vi, em 34 anos de UTI, ou em 20 anos de médica perita, um oficial de justiça intimando um paciente em um leito hospitalar. Eu fiz por diversas vezes perícias de pessoas acusadas de crimes graves como assassinato, mas nunca no período em que eles estavam em ambiente de UTI. É algo inédito na minha carreira. Do ponto de vista ético e bioético, houve uma quebra de vários princípios, como o princípio do respeito pelo paciente, que de forma intencional e premeditada foi exposto a um estresse. O paciente em questão teve um ato cirúrgico que durou mais de 12 horas, uma recuperação delicada, está instável, evoluindo com hipertensão. Houve uma quebra do princípio da não maleficência, que é aquele que diz que nós não podemos causar danos. A entrada de alguém potencialmente contaminado que submete um paciente internado a um estresse emocional intencional e que pode contribuir para sua piora clínica
porque desestabiliza o emocional e faz com que o sistema imunológico fique mais vulnerável, é muito grave. E por fim, a gente tem a quebra do princípio da justiça, que orienta o tratamento justo para todas as pessoas, e do princípio da autonomia, por estarmos diante de alguém com perda parcial da sua autonomia e, portanto, fragilizado. A pessoa pode ter a competência, mas quando ela está internado num ambiente de UTI, ela está vulnerável, fragilizado. Outra questão que precisa ficar clara, que muita gente me perguntou, é a questão da oficial de justiça, que repete a história dos oficiais nazistas que, após matarem os judeus, diziam que estavam apenas cumprindo as ordens de Hitler. A gente tem algo chamado responsabilidade moral. E quando eu aceito uma ordem cruel e desumana, ou é porque eu concordo com essa ordem, ou então eu não tenho juízo crítico de valor sobre o que está acontecendo e sobre o que eu estou fazendo. A Hannah Arendt chamava isso de banalização do mal. Eu prefiro chamar de degeneração da sociedade, de degradação humana. E me manifesto aqui como médica, porque esse é o meu dever, de acordo com o Código de Ética Médica. Me pronunciar e me opor contra qualquer tipo de tratamento degradante, seja com quem for. E o que a gente está assistindo no Brasil é inadmissível e a gente não pode se calar. Para os que são de esquerda, há que se endurecer sem perder a ternura. Não é isso o lema daquele revolucionário argentino? Então, meu amigo, nós estamos lutando pela nossa liberdade. E quando a gente tem essa cena da prisão do presidente, ex-presidente Collor, do nada, no meio desse auê todo aí do Bolsonaro, tirado do inquérito de uma lava-jato que o próprio judiciário já tinha enterrado e que está sendo motivo de polêmica também, porque ninguém está entendendo isso. Eu entendo que seja como mais uma forma de pressão emocional para cima do paciente que está internado, com a seguinte mensagem: não pense que nós não conseguimos prender esse presidente. Vamos prender o Collor para você ver que nós temos capacidade para prender esse presidente. E se prepare que nós vamos te prender também. E isso, falando para uma pessoa que está na UTI, dando esse quadro, envolvendo essa cena, mostra que nós estamos perdendo a ternura. Tá certo? Então, que a Comissão Cidadã de Inquérito funcione como uma espécie de arca de Noé. Vamos salvar o que tem de bom na humanidade, na natureza, e colocar aqui na CCI para salvar o país. É a partir daqui que a gente quer construir esse diálogo de entendimento para pacificar o país e estabelecer a normalidade. Nós somos uma nação e um povo só. Precisamos aprender a conviver e não se deixar envenenar, por narrativas que possam nos colocar uns contra os outros. Abra seu coração, Assim como eu falei várias vezes em vídeos anteriores, que a prisão do Lula, quando ele foi preso, também foi algo que machucou bastante boa parte da população que via naquele homem um ícone de liderança, de causa, de busca de igualdade, aquela coisa toda. E muitas coisas foram negadas ao Lula quando ele estava preso. E eu cobrei isso na época, como ele poder sair para ir no velório de um parente, coisas relacionadas a essa coisa desumana, com relação a um preso. E não é só a esse preso, Lula e Bolsonaro, na UTI, que eu estou falando. Eu estou falando do brasileiro, porque a justiça brasileira tem uma dívida enorme, não só com essas pessoas públicas, mas sim, tem muitas pessoas simples, sem rosto, sem famílias importantes, sem conta no banco e parentes importantes, que estão sendo vítimas também desse sistema judiciário precário, arcaico que nós temos. Então vai aqui um desabafo, não é só em defesa
da saúde do presidente Bolsonaro, né? E não é só em defesa dos direitos humanos que o Lula deveria ter tido, né? Pelo histórico que ele teve como presidente, como pessoa pública, né? Eu estou falando isso em nome do cidadão comum, daquele brasileiro que está também passando por muitas privações. Então é aqui, na Comissão Cidadã de Inquérito, que a gente se propõe, né, a construir um diálogo para trazer um país mais humano, mais solidário, para a gente que possa preservar o que está escrito na nossa bandeira: ordem e progresso. Tá bom? Então, eu sou João Paulo Guimarães e aqui está a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Já agradecendo a todos vocês que estão aí há muito tempo dando a sua contribuição singela. Muita gente que não tem condições de ajudar, ajuda com muito do que tem. E muitas das vezes, pessoas que têm muito para ajudar, ajudam com pouco do que tem. E muitos acham que não tem nada a ver com isso, que não é com ele, e por isso acham que não precisa ajudar. Mas eu falo para vocês, aqui na CCI é uma voz da resistência, da sociedade e da cidadania e do bom senso. Tá bom? E para quem não tem Pix, quiser trabalhar com uma transferência, né, qualquer coisa, tem aí a nossa conta poupança, Caixa Econômica Federal, agência 151, conta 752-458-498-0, CPF 248-179-106-15, titular João Batista Guimarães, que também sou eu, né? Aqui é João Paulo porque é o meu nome de guerra, meu nome de mídia, mas eu quero que vocês tenham essa oportunidade de se sentir parte desse projeto da Comissão Cidadã de Inquérito. Nós temos muitos membros pelo Brasil afora, que participam, que mandam conteúdo, que ajudam a gente a pautar o programa de hoje, né? Então é isso aí. Fim de mês, 28, as nossas contas estão chegando. E é com você que a gente vai caminhar para acertar as contas com a justiça, com o país e com a paz. Um abraço. Fique com Deus.